Capítulo 4. Da apuração de irregularidades. Seção 1ª. Do processo administrativo. Artigo 218. A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidades no serviço público é obrigado a promover-lhe a apuração imediata por meio de sumários, inquérito ou processo administrativo. Parágrafo único. O processo administrativo precederá sempre a demissão do funcionário. Artigo 219. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo os secretários de Estado e os diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado. Artigo 220. O processo administrativo constará de duas fases distintas. Alínea A. Inquérito administrativo. Alínea B. Processo administrativo propriamente dito. Parágrafo 1º. Ficará dispensada a fase do inquérito administrativo quando forem evidentes as provas que demonstrem a responsabilidade do indiciado ou indiciados. Parágrafo 2º. O inquérito administrativo se constituirá de averiguação sumária, sigilosa, de que se encarregarão funcionários designados pelas autoridades a que se refere o artigo 219 e deverá ser iniciado e concluído no prazo improrrogável de 30 dias a partir da data de designação. Parágrafo 3º. Os funcionários designados para proceder ao inquérito, salvo autorização especial da autoridade competente, não poderão exercer outras atribuições além das de pesquisas e averiguação indispensável à elucidação do fato, devendo levar as conclusões a que chegarem ao conhecimento da autoridade competente, com a caracterização dos indiciados. Parágrafo 4º. Nenhuma penalidade, exceto repreensão, multa e suspensão, poderá decorrer das conclusões a que chegar o inquérito, que é simples fase preliminar do processo administrativo. Parágrafo 5º. Os funcionários encarregados do inquérito administrativo dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos do mesmo, sem prejuízo de vencimento, remuneração ou vantagem decorrente do exercício. Artigo 221. O processo administrativo será realizado por uma comissão, designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração e composta de 3 funcionários estáveis. Parágrafo 1º. A autoridade indicará, no ato da designação, um dos funcionários para dirigir, como presidente, os trabalhos da comissão. Parágrafo 2º. O presidente designará um dos outros componentes da comissão para secretariá-la. Artigo 222. Os membros da comissão dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos da mesma, ficando, por isso, automaticamente dispensados do serviço de sua repartição, sem prejuízo do vencimento, remuneração ou vantagens decorrentes do exercício, durante a realização das diligências que se tornarem necessárias. Artigo 223. O processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo, improrrogável, de 3 dias contados da data da designação dos membros da comissão e concluído no de 60 dias, a contar da data de seu início. Parágrafo único. Por motivo de força maior, poderá a autoridade competente prorrogar os trabalhos da comissão pelo máximo de 30 dias. Artigo 224. A comissão procederá a todas as diligências que julgar convenientes, ouvindo, quando necessário, a opinião de técnicos ou peritos. Parágrafo único. Terá o funcionário indiciado o direito de, pessoalmente ou por procurador, acompanhar todo o desenvolver do processo, podendo, através do seu defensor, indicar e inquirir testemunhas, requerer juntada de documentos, vista do processo em mãos da comissão e o mais que for necessário a bem de seu interesse, sem prejuízo para o andamento normal do trabalho. Artigo 225. Ultimado o processo, a comissão mandará, dentro de 48 horas, citar o acusado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa.
Parágrafo único. Achando-se o acusado em lugar incerto, a citação será feita por edital publicado no órgão oficial, durante 8 dias consecutivos. Neste caso, o prazo de 10 dias para apresentação da defesa será contado da data da última publicação do edital. Artigo 226. No caso de revelia, será designado, ex officio, pelo presidente da comissão, um funcionário para se incumbir da defesa. Artigo 227. Esgotado o prazo referido no artigo 225, a comissão apreciará a defesa produzida e, então, apresentará o seu relatório, dentro do prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Neste relatório, a comissão apreciará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que forem acusados, as provas colhidas no processo, as razões de defesa, propondo, então, justificadamente, a absolvição ou a punição, e indicando, neste caso, a pena que couber. Parágrafo 2º. Deverá, também, a comissão em seu relatório, sugerir quaisquer outras providências que lhe pareçam de interesse do serviço público. Artigo 228. Apresentado o relatório, os componentes da comissão assumirão o exercício de seus cargos, mas ficarão à disposição da autoridade que houver mandado instaurar o processo para a prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário. Artigo 229. Entregue o relatório da comissão, acompanhado do processo, à autoridade que houver determinado a sua instauração. Essa autoridade deverá proferir o julgamento dentro do prazo improrrogável de 60 dias. Parágrafo único. Se o processo não for julgado no prazo indicado neste artigo, o indiciado reassumirá, automaticamente, o exercício de seu cargo ou função, e aguardará em exercício o julgamento, salvo o caso de prisão administrativa que ainda perdure. Artigo 230. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo, propô-las-á dentro do prazo marcado para julgamento, a autoridade competente. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, o prazo para julgamento final será de 15 dias, improrrogável. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora promoverá as providências necessárias à sua execução. Artigo 231. As decisões serão sempre publicadas no órgão oficial, dentro do prazo de 8 dias. Artigo 232. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinar a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Artigo 233. Quando a infração estiver capitulada na lei penal, será remetido o processo à autoridade competente, ficando o traslado na repartição. Artigo 234. No caso de abandono do cargo ou função, de que cogita o artigo 249, inciso 2º, deste Estatuto, o presidente da comissão de processo promoverá a publicação, no órgão oficial, de editais de chamamento, pelo prazo de 20 dias, se o funcionário estiver ausente do serviço, em edital de citação, pelo mesmo prazo, se já tiver reassumido o exercício. Parágrafo único. Fim do prazo fixado neste artigo, será dado início ao processo normal, com a designação de defensor ex officio, se não comparecer o funcionário, e, não tendo sido feita a prova da existência de força maior ou de coação ilegal, a comissão proporá a expedição do decreto de demissão, na conformidade do artigo 249, item inciso 2º,